Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mixray. E como vocês já sabem, a televisão brasileira completou 70 anos na última sexta-feira. Então, nada melhor do que homenagear esses momentos históricos, trazendo algumas personalidades que marcaram os vários nichos disponíveis. E hoje eu vou começar essa série de vídeos falando sobre umas coisas mais importantes do cotidiano. Sim, estou falando do jornalismo. E eu vou falar aqui sobre a 10 personalidades que pra mim, no meu conceito, foram os que fizeram a maior história, vamos dizer assim, os que mais foram destaques nos últimos tempos. Então, aproveite, deixe aquele like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Dito isso, vamos para o vídeo. Lembrando que essa lista ela é bastante pessoal. Você pode também deixar a sugestão aí nos comentários sobre qual jornalista você gostaria também de falar aí nesses comentários, tá bom? Lembrando que a lista também é bem imparcial. Eu não vou falar aqui sobre coisas da política, não vou revelar lado, porque a política hoje em dia ela tá muito chata, então eu não vou falar aqui sobre atos políticos, tá bom? Mas vamos começar a falar aqui sobre as personalidades. Na 10ª posição, eu vou falar sobre o colunista e também comentarista, e também já apresentou alguns jornais, o experiente Joelmir Betting. O Joelmir, ele começou lá nos anos 50, só que na área de jornalismo, no jornal impresso. Ele começou a fazer reportagens do esporte, primeiramente nos jornais O Esporte e Diário Popular, e depois na tradicionalíssima e também muito criticada nos dias atuais, Folha de São Paulo. Bom, mas o seu trabalho mais notório na sua história, o Joelmir começou lá na TV Gazeta, lá nos anos 70, na área da economia, já que ele já estava nessa área como colunista de jornal. Mas a verdadeira fase em que ele realmente estaria numa ascensão imensa foram nas emissoras TV Globo e TV Bandeirantes. Ele ficou na Band entre 74 e 1985 e também teve uma segunda passagem no ano de 2003. Sem falar também que ele participou também de uma formação clássica ao lado de Salomão Esper e José Paulo de Andrade no grande jornal Gente, né, que hoje é apresentado por outros apresentadores, já que dois desses âncoras faleceram, né? O próprio Joelmir e o José Paulo. Mas ele ficaria muito mais popular como comentarista de economia, tanto que ele é um dos mais populares de todos os tempos. Joelmir começou em 1985 na TV Globo. Aliás, ele tinha começado a trazer o maior sucesso de sua história lá em 85 pela Globo, e ficou lá até 2003, quando foi contratado pela Band. Infelizmente, ele nos deixou em 2012, mas deixou aí uma história muito legal para o jornalismo, tanto na área da economia, quanto também na área dos esportes. Tanto que os seus filhos, o Mauro e o Eric Betting, seguiram a carreira também de jornalismo esportivo. Ou seja, uma família de muitos jornalistas bons, não é? Muito bem, em 9º lugar eu vou falar aqui sobre outro jornalista que é muito bom no que ele faz. Estou falando de Augusto Nunes. Se você ouve a Rádio Jovem Pan durante o período das 6 da tarde às 7 horas da noite, você deve se lembrar muito bem da voz incrível do Augusto no programa Os Pingos nos Is. Além disso, ele também atualmente ele é colunista do Jornal da Record, onde ele é comentarista político. Só que ele é bastante conhecido pela velha guarda por ter feito parte do Roda Viva da TV Cultura durante os anos 80 e também o comecinho dos anos 2000, onde ele foi entrevistador e também foi mediador de algumas edições. O Augusto Nunes tem uma voz cativante, mas tão cativante que ele até hoje é lembrado por muitos, né? Quem não se lembra também de um fato tão maluco, né, em que o Augusto Nunes se envolveu numa grande briga com o Glenn Greenwald numa edição do Pânico, lá no ano passado, na época em que as eleições eram fervorosas, né? Mas eu quero deixar a conversa aí pra vocês. O que vocês acham
do Augusto Nunes? Deixa aí a opinião nos comentários também, ok? Muito bem, na oitava posição eu vou falar aqui sobre um outro jornalista que deixa muitas saudades. Estou falando do eterno Marcelo Rezende. Ele que é bem popular, já foi muito popular nas suas reportagens policiais, lá nos anos 80 até o comecinho dos anos 2000 pela TV Globo, e principalmente pela sua melhor fase, acredito que seja a melhor fase da vida que ele passou, foi na TV Record. Lá no comecinho dos anos 2000, entre 2011 até 2017. Mas Marcelo Rezende também já passou por outras emissoras, como a Rede TV, onde ele apresentou o Repórter Cidadão e também o Rede TV News, e a Band, também um programa que é semelhante ao Linha Direta, chamado Tribunal na TV. Mas acredito que a fase mais áurea da sua vida, né, da sua história, foi sem dúvida na TV Globo, já que ele foi repórter esportivo nos primeiros anos, mas ele se destacou mais, né, na linha investigativa, onde ele participou de vários momentos antológicos da televisão. Eu não vou ficar citando aqui fatos históricos assim, né? Eu prefiro que vocês pesquisem sobre a história do Marcelo, porque ele tem uma vasta cobertura de vários crimes e vários momentos, né? Tanto que tem um programa muito... Eu falei aqui já do Linha Direta, mas eu tenho que enfatizar a história, o tamanho do... como é que posso dizer? O tamanho da responsabilidade que o programa tinha nas mãos, né? Direta era um programa onde você via aí casos que nunca foram resolvidos, tipo através de simulações de crimes, né? Que eram dramatizadas por vários atores. E o programa fez tanto sucesso na época que muita gente ligava e denunciava alguns desses criminosos foragidos, né? O Linha Direta é um programa que fez muita história na TV Globo. Eu confesso que eu gostava de assistir, mesmo com os meus quase 11, 12 anos de idade, mas eu assistia. E é muito importante, era muito importante sim, e serve a inspiração para vários outros programas policiais que a gente conhece na atualidade, como o Repórter Record de Investigação, Polícia 24 Horas, Operação de Risco, enfim. Infelizmente, já vai fazer 3 anos já do falecimento do Marcelo Rezende. Mas o legado dele, meus amigos, nunca será esquecido. Tanto nas passagens que ele teve pela Globo, tanto quanto pela Record. Bem, em sétimo lugar eu vou falar aqui sobre outro jornalista que eu tenho o maior carinho, maior respeito, mesmo não tendo conhecido pessoalmente, mas eu tenho que falar sobre ele aqui. Eu estou falando de Carlos Nascimento. Ele tem um grande histórico no seu momento, né? Ele começou lá no finalzinho da década de 70, obviamente na Rede Globo de televisão. E fez aí uma carreira longuíssima como repórter inicialmente e depois como âncora de telejornais. Ele participou também de alguns jornais, apresentou na Cultura, na TV Record, voltou para a Globo depois para ser o âncora de jornais, né, daqui de São Paulo, como o falecido São Paulo Já e também o Bom Dia São Paulo. Mas ele é bem conhecido mesmo pelas suas coberturas de vários momentos históricos, tanto pela Globo quanto pela emissora que ele está hoje, que é o SBT. Para você ter uma ideia, eu já vi vários momentos desses, né? Como por exemplo o ataque às Torres Gêmeas que teve no dia 11 de setembro de 2001, né? Onde o Nascimento teve uma participação fundamental na cobertura. Eu respeito muito isso, mano. Eu, mesmo não gostando muito do jornalismo atual da TV Globo, o Nascimento, mano, ele fez parte de uma grande geração de jornalistas, né? E ele com certeza nunca será esquecido aí, né? Bom, depois ele teve uma passagem pela Band e ele está no SBT atualmente apresentando o SBT Brasil. Mas por conta aí da pandemia, né, e tal, ele é do grupo de risco, então está afastado. Bom, eu não tenho mais o que dizer, meus amigos. É um grande exemplo de trazer coberturas jornalísticas para a gente, né? O que vocês acham do Nascimento? Deixa aí nos comentários também. Bom, eu não queria falar desse cara, mas, poxa, na sexta posição, claro que ele não poderia ficar de fora. Nosso querido e eterno Dalborga. Sim, meus amigos, Luiz Carlos Alborguete é o sexto colocado da lista. Por quê? Porque ele simplesmente foi o pioneiro de vários programas que a gente conhece por aqui, né?
os policiais, né, do Datena, do Siqueira Júnior, do Luiz Bate, daquele famoso jornalismo mundo cão. Tanto que ele não ficou tão popular pelas grandes emissoras, mas ele ficou eternizado na internet. E eu trouxe aqui o Alborguete porque ele sim, ele foi um dos pioneiros. Ele apresentou nos anos 90 o Cadeia, na extinta, na atual CNT, né? Na CNT, que não tem muitos programas relevantes nos dias de hoje. Mas o Dalborga fez uma história incrível, tanto na área da política quanto na área do jornalismo. E os seus bordões são eternizados até hoje, né? É muito, muito insano. Bordões históricos. E tem muitos desses na internet, né? Infelizmente, o Alborguete já faleceu, né? Morreu em 2009. Mas ele deixou um legado muito grande aí, não só na TV, como também na internet, né? Quem lembra aí do famoso Cadeia Sem Censura? Ele apresentava nas rádios, também tinha link de internet. O Alborguete é maravilhoso e vale a pena muito você conhecer o trabalho dele, não só pelos memes, mas também pelas opiniões, já que ele é realmente um jornalista considerado do povão. Muito bem, na quinta posição eu tenho que falar também de outro excelente jornalista, Boris Casoy. Quando eu assistia a ele nos jornais da Record e também atualmente também na Rede TV News, sinto o tamanho da credibilidade que esse cara tem. O Boris Casoy, ele começou primeiramente no jornal, mas foi nos anos 90 em que ele se popularizou eternamente, começando pelo tradicional jornal da época, né, o TJ Brasil. Porém, a sua carreira viu decolar ainda mais quando ele começou a apresentar o Jornal da Record em 1997. Mano, o Boris Casoy é uma lenda, aparentemente. Hoje ele já tá um pouco, tá velho, mas é uma lenda do jornalismo. Ele é um dos pioneiros dessa área aí de telejornais, né? Onde ele é hoje. Eu sei que muita gente critica os telejornais porque são apresentadores de teleprompters e tal. Mas o Boris foi pioneiro, porque além de apresentador, ele foi mediador de vários momentos, vários debates, né, entre políticos durante as eleições, tanto na Record, na Band, na Rede TV, enfim. O Boris sim foi fundamental. E os bordões e as opiniões políticas também são icônicos. Meus amigos, eu queria falar, mas poxa, eu não sei se eu tô sendo ou não uma vergonha, né? O Boris Casoy tem um... Por que eu falei isso? Mas, enfim, o Boris é realmente um grande jornalista. Na quarta posição, vamos falar também de outro gigante do jornalismo. Vamos falar de Roberto Cabrini. Ele que recentemente se demitiu do SBT. Na verdade, ele foi demitido do SBT nos últimos dias. Mas o seu histórico não é só no SBT. Ele também já participou de outras grandes coberturas, principalmente entre conflitos internacionais. É só você ver no YouTube, colocar Roberto Cabrini conflitos internacionais, ou simplesmente outras palavras que o YouTube parece que não gosta muito. Mas ele participou de grandes momentos que renderam para ele vários prêmios, como o Troféu Imprensa, Prêmio S de Jornalismo. Ele quase chegou até o Emmy. Mano, o Roberto Cabrini é uma lenda também no jornalismo. Lembrando que ele teve várias passagens históricas, né? Ele foi o principal nome do jornalismo da Band. Ele foi um dos responsáveis pela cobertura da morte de Ayrton Senna na TV Globo. Ficou anos e anos na Globo, lá nos anos 80, anos 90 e tal. Teve uma pequena passagem pela Rede Record, mas foi justamente no SBT. Na verdade, ele já era um grande jornalista, e no SBT ele também ganhou vários outros prêmios, né? Agora não sei como é que vai ficar a situação do Cabrini, né? Já que ele foi demitido, como que ele vai voltar à televisão agora, né? Ele tem uma carreira enorme. Acho que ele tem uma chance de ele ir para uma outra emissora de TV ou de rádio, ou até mesmo na internet, né? Já que agora alguns dos comunicadores, como o Siqueira Júnior e o Luiz Ernesto Lacombe, estão migrando para lá, né? Aliás, já estão fazendo sucesso na internet. Então, o Cabrini poderia fazer a mesma coisa. E aí, o que vocês acham disso? E chegamos à terceira posição, meus amigos. Na medalha de bronze, vamos falar também de um dos repórteres mais queridos de todos os tempos.
Estou falando de Gil Gomes. Desculpe aí a entonação, mas cara, o Gil Gomes é outra lenda assim do jornalismo investigativo. Falei do Dalborga, falei do Marcelo Rezende, mas o Gil Gomes, meus amigos, ele trazia uma emoção tão grande nas suas matérias. Eu não sou assim, eu nasci um pouquinho depois, né, do grande ah, da grande audiência que o Aqui Agora tinha nos anos 90 no SBT. E o Gil Gomes é um dos excelentes repórteres que esse país já teve. Cobriu vários momentos de tensão, né? Na época em que a televisão ainda não tinha censura, o Gil Gomes era uma lenda, com certeza. Além do SBT, ele também já esteve na TV Gazeta e também na Rede Record. E infelizmente, assim como o Dal Borga e o Marcelo Rezende, eles não estão mais entre nós, né? Mas a história do Gil Gomes na televisão também é incrível. E no rádio também, vale a pena ressaltar. No rádio ele também tem uma carreira extensa. Então pesquisem muito bem, porque a carreira desse cara é mágica. Não tem mais o que dizer, gente. E finalmente vamos falar das duas primeiras posições. E eu já vou emendar logo porque esses dois jornalistas foram responsáveis pelo maior, acredito que seja a maior expansão do jornalismo na televisão brasileira. Sim, meus amigos, estou falando da dupla dinâmica Cid Moreira e Sérgio Chapelain. Vou começar pelo Chapelain. Mano, o Chapelain tem uma voz e tanto, né? Vamos falar do Chapelain para início de conversa. Porque ele foi, cara, é uma lenda. Tanto no Jornal Nacional quanto no Globo Repórter. Eu falei aqui sobre a história do Chapelain, né? Um pouquinho no vídeo em que eu dedicado, né, ao telejornal. Vou deixar o card aí em cima para vocês verem depois. O Chapelain, ele tem sim uma história bastante rica, né? Não só na passagem no JN, como também no Globo Repórter. Eu assisti várias edições já nos tempos em que eu assistia a Globo com frequência. E, mano, a voz do Chapelain é uma das melhores, bicho. Parecia que você assistia as chamadas e também algumas matérias com ele na locução. E você simplesmente vibrava ele. Sei lá, bicho. A história do Chapelain também é bastante incrível, né? É uma pena que ele se aposentou ano passado. Eu achava que ele ia continuar até os últimos anos de vida, tipo o que o Silvio Santos faz. Mas o Chapelain tem sim ser aplaudido de pé, né? E o Cid Moreira, que é o primeiríssimo colocado da lista, por ser aí o maior pioneiro. E ele foi o primeiro apresentador da história do Jornal Nacional. No caso, ele ficou no Jornal Nacional entre 1969 até 1996, ou seja, são 27 anos de história que o Cid Moreira teve na frente do JN. E mais, ele também ficou bastante popular pelas suas locuções no Fantástico. Quem se lembra aí dos maiores quadros que já passaram pela casa, como o Isso é um Espanto, o Mr. M e também, claro, a famosa Jabulani da Copa do Mundo da África do Sul. Mas ele também é bastante conhecido também por narrar vários momentos de evangelização, né? Já que eu lembro que no ano de 2001 ele foi o locutor da Bíblia Cristã e até hoje ele é lembrado. E foram mais de 30 milhões de cópias vendidas em todo o Brasil com essa narração icônica. Se você ouviu se você não viu ainda todo o histórico do Cid Moreira, pesquisem, porque a história do apresentador é fantástica. Muito bem, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mas antes de terminar esse vídeo, eu tenho que falar de algumas menções honrosas. Vocês se perguntam: ah, só tem jornalista homem, não tem mulher. Claro, eu vou falar aqui sobre jornalistas femininas também, mas sobre três respectivamente. Vou falar rapidamente aqui para o vídeo não ficar muito longo. O vídeo já está muito longo, né? Bom, primeiramente vou falar de Marília Gabriela. Obviamente é a maior jornalista mulher pioneira da história, acredito eu, né?
pela sua longa passagem que teve pela TV Globo, pelo SBT, pela Rede Bandeirantes, inclusive ela participou de vários momentos também históricos nos debates políticos, né? Já que ela foi mediadora de grandes momentos na Rede Bandeirantes. Não podemos jamais ignorar a grande carreira que ela teve, tanto como jornalista e principalmente como entrevistadora. A segunda mulher é a Salete Lemos. Ela também é uma grande jornalista, e assim como o Joemir Betting, como o Luiz Nassif, como Carlos Alberto Sardenberg, é também uma excelente jornalista na área de economia. Tanto que ela também esteve aí à frente do TJ Brasil e do Jornal da Record, junto com o Boris Casoy, entre os anos 90 e 2000. E por último, a Maria Lídia Flandoli. Ela que é mais conhecida pela sua história na TV Gazeta durante os anos 80, 90 e 2000, até o ano da sua demissão em 2019. A Maria Lídia, que é, assim como a Marília Gabriela, ficou bem popular por participar de mediações, de debates e também por ser uma comentarista política. Então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixe aí nos comentários outras sugestões ou quem ficou faltando na lista que eu não citei. E você pode deixar a opinião também sobre cada um desses jornalistas que eu citei nesse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. As minhas redes sociais vão aparecer aí embaixo para vocês seguirem. E tem também o IGTV do canal. Qualquer coisa eu estou lá no IGTV postando as novidades que vão acontecer neste canal do YouTube e também sobre outros assuntos, ok? Ah, e outra coisa, esse vídeo é apenas o primeiro de mais 8 ainda que eu vou postar, falando sobre os 70 anos da TV brasileira e algumas personalidades. Então, se você quiser deixar a sua sugestão aí embaixo, fique à vontade. Então é isso, o Mixplay fica por aqui. Uma ótima semana para todos e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!